Seu Tempo entrevista com exclusividade o ex-ministro de Desenvolvimento, ex-prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel. Ele que já é o pré-candidato do PT para disputa ao governo de Minas. Ele fala das caravanas da participação que leva por todo o estado as questões que o PT pretende incorporar ao seu programa de governo. Ministro, o senhor inicia uma pré-campanha eleitoral e já está fazendo uma série de viagens por Minas Gerais. Qual é o resultado disso até o momento? O que o senhor já tem percebido nessas viagens que pode fazer parte do seu programa de governo? Olha, Carla, de fato nós temos feito mesmo o que nós chamamos de caravanas da participação, né? Eu vim para Minas antes do necessário, porque a lei eleitoral previa que eu podia ficar no Ministério até abril, até o início de abril. Mas o partido me convocou antes, em fevereiro, aí eu pedi à presidenta Dilma que me liberasse e nós viemos para cá para montar as caravanas da participação, com a ideia de percorrer o estado, as regiões do estado, as cidades mais importantes, ouvindo as pessoas, simples assim, ouvir as pessoas, né? O que elas querem, as demandas, as reivindicações, os problemas, os sonhos, as esperanças, enfim, aquilo que constitui o cerne mesmo de um futuro programa de governo. E a ideia é que nós continuemos assim até o início de julho, quando começa efetivamente a campanha eleitoral, né? Até lá é pré-campanha. Aí, no início da campanha eleitoral, nós vamos ter condições de apresentar para Minas um belo programa de governo. Eu diria que talvez vai ser o melhor programa de governo que Minas já viu, porque ele não será o nosso programa, ele será o programa dos mineiros e das mineiras que nós vamos ouvir nesse período todo. Pois bem, agora de fato, já dá para antecipar algumas coisas, né? Que a gente está recolhendo nessas, já fizemos acho que 8 encontros como esse, atividades como essa. Primeiro, segurança, né? Segurança é um problema grave em Minas Gerais hoje, muito grave, assim. As famílias mineiras, os pais e mães, os jovens, há uma sensação de insegurança muito grande, que é real, não é só uma sensação, é real. Os índices de criminalidade aumentaram muito, né? Os indicadores dessa área são muito ruins. Agora mesmo saiu o índice do primeiro trimestre, de janeiro a março. Esse ano, comparado com o ano passado, primeiro trimestre, os crimes violentos aumentaram acho que 23% em Minas Gerais. É muita coisa, né? Essa é uma preocupação grande em todas as regiões. Não é só nas grandes cidades, nas pequenas, nas médias e até nas regiões rurais. Em seguida, saúde também é uma demanda importante, né? Saúde em Minas, há pouco eu conversava com a liderança do interior e ela me dizia que a sensação que se tem é que existe um vazio, uma espécie de lacuna entre as ações do governo federal, que tem vários programas voltados para a saúde, dos municípios, das pessoas, né? O mais recente é esse Mais Médicos, que coloca médicos nos municípios mais carentes, onde não havia atendimento médico direto. Enfim, programas federais. E embaixo os municípios, operando os postos de saúde, as UPAs, enfim, a atividade diária dos municípios para tentar atender bem os cidadãos. E no meio, uma lacuna. E essa lacuna, o que é? É o governo do Estado, é a ausência de uma ação mais efetiva no plano estadual para dar suporte às ações dos municípios e para potencializar mais as ações do governo federal. Essa é uma constatação que eu tenho recolhido também nessas audiências e nesses contatos que temos feito. Portanto, falei de duas. Poderia falar mais, mas só para encerrar, há uma queixa também na educação. Tem a ver, claro, com a insatisfação dos professores que alegam ser mal remunerados, e de fato a remuneração em Minas não é das mais altas, mas tem a ver com alguma coisa, eu diria assim, a falta de uma atividade de uma presença mais proativa do governo do Estado em iniciativas educacionais que o governo federal está fazendo e que poderiam ser potencializadas, né? Vou te dar um exemplo. Minas tem hoje 11 universidades federais no território de Minas Gerais, mais 5 IFETs, né? Institutos Federais de Ciência e Tecnologia, de Educação Científica e Tecnológica, que são quase universidades na área de exatas, né? E mais o Cefet de Belo Horizonte, que é também quase universidade. Então, você soma 11 universidades, 5
IFETs, mais o Cefet, ao todo você tem 17 instituições de porte, instituições federais de porte, oferecendo cursos, projetos de pesquisa, mestrados, doutorados, atuando numa região, assim, se você pegar a área de abrangência, são mais de 300 municípios mineiros que têm a ação dessas instituições federais. E eu perguntei agora, numa dessas audiências que tivemos no interior, ao reitor, que é coordenador do Fórum de Reitores e Diretores de IFETs, porque tem um fórum, né? São 17 pessoas. Eu perguntei para ele, quantas vezes vocês já se reuniram com o governador? Ele falou, o atual? Eu falei, sim, mas mesmo antes, porque já são antigos. Ele falou, com o governo do Estado? Eu falei, Ele falou, nunca. Nós nunca fomos chamados pelo governo do Estado para conversar, para saber de nós o que o governo do Estado pode fazer para potencializar o nosso trabalho e o que nós podemos fazer junto com o governo do Estado para melhorar, enfim, para oferecer soluções, para melhorar a situação educacional. Mas, por outro lado, o discurso do PSDB, que é o partido que abriga, né, o governo do Estado, os aliados, né, o outro leque de alianças, diz que o governo federal tem esquecido Minas Gerais, e que recursos não são liberados, aí tem as reclamações históricas, né? Metrô, duplicação da 381 e uma série de outras obras que o governo diz que o governo federal tem esquecido. Como é que o senhor vê isso? Assim, essa eleição vai ser uma eleição onde a campanha vai ficar muito polarizada entre quem fez mais e quem fez menos, governo federal, governo de Minas, ou o senhor acha que há uma forma de sair desse jogo já meio que viciado? Veja, são duas questões aí na mesma pergunta. Primeiro, é uma falácia essa história de que o governo federal não contemplou Minas Gerais, não cuidou de Minas. E eu te diria mais, a população não acha isso não. As pessoas, pelo menos até onde eu fui, até agora, eu já percorri bastante o Estado, e eu não escuto isso. Porque as pessoas veem as iniciativas federais acontecendo e não veem as iniciativas estaduais. Eu acabei de te dar um exemplo. Essas 11 universidades federais são recentes, quer dizer, Minas Gerais até o início do governo do presidente Lula tinha 4 ou 5. Hoje nós vamos a 11 mais os IFETs. Os IFETs são todos do período recente. O presidente Lula, a presidenta Dilma. Mais as bolsas do Pronatec, né? Minas deve ter hoje quase 1 milhão de bolsistas de vagas oferecidas no Pronatec, que é o Programa Nacional de Ensino Tecnológico, feito junto com o Sistema S. Para te dar o exemplo da educação. Mas poderia falar de recursos. Você mencionou 2 ou 3 obras. Vamos pensar nesse caso. O metrô de Belo Horizonte. Qual é a questão do metrô? Os recursos existem, estão no orçamento da União, estão disponibilizados para Minas Gerais. Quem tem que cuidar do metrô? Como é que o Estado organizou a questão do metrô? O Estado criou uma empresa, chama-se Metrominas, onde ele, Estado, é majoritário e tem a participação da Prefeitura de Belo Horizonte, minoritária, e mais minoritária ainda, a Prefeitura de Contagem. Então o Estado controla a Metrominas e a Metrominas é que vai receber os recursos, fazer a obra do metrô ou fazer a licitação para concessioná-lo, etc. A Metrominas do Estado até hoje não apresentou ao governo federal um projeto para a obra do metrô de Belo Horizonte. Não tem um projeto de engenharia para fazer a obra. Portanto, não tem nem o cálculo. O dinheiro que está lá está disponível, mas ele é um dinheiro, é uma estimativa, porque até hoje o projeto não foi feito. Bem, então não cabe dizer que não tem recurso. Tem o recurso, não tem o projeto. E o projeto é responsabilidade do governo do Estado. No caso do anel rodoviário de Belo Horizonte é pior ainda. E esse eu fui testemunha. O anel, a última intervenção que foi feita, quem fez fui eu como prefeito ainda. Eu fiz uma obra de emergência, eu consegui recursos do orçamento da União e o governo federal delegou a obra e eu fiz uma intervenção de emergência, recapeamos, refizemos a sinalização. Isso já tem mais de 10 anos. De lá para cá nada mais foi feito. Pois bem, o governo da presidenta Dilma, logo no início do governo, a presidenta Dilma, angustiada com essa questão, tomou uma decisão que a juízo dela pareceu correta, transferiu a obra do anel para o governo estadual, para o governador Anastasio. Entregou a obra com os recursos equivalentes. Olha, você faça o projeto, está delegada a obra, você licita, contrata e a União paga. Isso já tem 3 anos. Até hoje não foi feito. Por quê? Não tem projeto. O governo do Estado não fez o projeto. Agora parece que eles citaram o projeto,
vai ser entregue, vai terminar daqui a um mês ou dois, mas 3 anos depois. Então, há claramente uma inépcia administrativa no tocante a essas obras, que é ela que é responsável pelo atraso das obras, não é falta de recurso. A 381, essa sim, uma iniciativa do governo federal, foi licitada e vai ser concessionada e as obras vão começar agora, já nesse primeiro semestre desse ano. As outras também, a 040 foi concessionada. Enfim, o governo federal está se esforçando, está fazendo a parte dele. O que eu vejo que não está acontecendo é a contrapartida técnica, administrativa do governo do estado. E isso eu estou lhe dizendo, a população vê da mesma forma que eu, pelo menos aonde eu converso, todo mundo acha isso. Há uma sensação de que o Brasil avançou e Minas não. E outros estados avançaram. O Rio avançou, Pernambuco avançou, a Bahia, Goiás, e Minas ficou aquém. Não foi falta de recurso, foi falta de interesse, foi falta de capacidade administrativa para oferecer os projetos necessários. Agora, falando em política, o PMDB de Minas parece que agora decidiu bater o martelo, vai apoiar o PT, vai apoiar a candidatura do senhor. Agora, outros partidos que são da base da presidente Dilma e que aqui em Minas Gerais são também da base do governo do estado, da base do PSDB, ainda estão assim na dúvida, né? Assim, aquela história da base dupla, né? O senhor, como é que está esse trabalho para as alianças e especialmente a conversa com o PMDB? Não, a conversa com o PMDB está muito boa. Hoje nós tivemos a notícia excelente de que o PMDB fechou a questão entre eles e vai apoiar a aliança com o PT. Já reunião da executiva com as duas bancadas, a estadual e federal, então o PMDB está conosco na chapa, né? O que não seria nenhuma surpresa, porque há 12 anos nós estamos juntos em Minas Gerais. Nós disputamos já 3 eleições com chapas PMDB e PT, alternando os candidatos, né? Às vezes era um candidato do PMDB a governador, ora era do PT. Então essa questão está resolvida. A aliança inicial nossa, portanto, tem o PMDB, temos o PROS, que é um partido novo, mas já está com a gente, temos o PRB, e eu acho que a gente tem uma boa conversa, um bom entendimento com o PCdoB. O PCdoB está discutindo ainda qual a sua estratégia, se vai ter candidato próprio ou não, mas eu diria que há uma grande simpatia, um grande interesse desse partido, que é nosso aliado histórico, partido que a gente tem como quase irmão, né, primo irmão, há um grande interesse em vir também para a aliança. Essa seria a base. Agora nós vamos explorar isso que você falou, a chamada base dupla, que aqui em Minas é um fenômeno já antigo, né? Apoia o governo do estado e apoia no plano federal o governo da presidenta Dilma, como apoiou o do Lula. Aliás, o caso mais exemplar é o do próprio governador Alberto Pinto Coelho, que é do PP, que vai apoiar a reeleição da presidenta Dilma a nível federal, né? Mas aqui eu acho que provavelmente não sei. Mas eu acho que cabe conversar com todos eles, e nós estamos começando a fazer isso, com o PDT, com o PR, com o PP, com todos os partidos que estão na base do atual governo do estado, mas que estão também na base parlamentar e política do governo federal da presidenta Dilma. Eu não vejo por que a gente não deveria conversar, avançar e oferecer uma alternativa de aliança também. Se isso vai prosperar ou não, aí só o tempo dirá. Como nós temos ainda todo o mês de maio e junho para fazer isso, porque as convenções ainda vão ser no final de junho, eu acho que... Mas aí é a história da política mineira, né, Carla? A gente conversa em silêncio, né? Você conversa sem dar muita notícia e só lá na frente anuncia o que aconteceu. Vamos ver. Agora, entre esses partidos está o PSB. O PSB foi um partido que foi um aliado histórico também, né? Durante muito tempo do PT. Inclusive, foi a partir do apoio do senhor e da época do então governador Aécio Neves que o prefeito Márcio Lacerda foi eleito na sua primeira eleição, né? E agora o PSB está vivendo, digamos assim, uma crise de definição, né? Mas certamente há um distanciamento muito grande do PSB do PT mineiro, né? Vocês admitem essa perda? Como vocês vão lidar com isso a partir de agora, tendo que, assim, é complicado uma eleição, uma campanha ao governo do estado sem ter ao lado o prefeito da capital, né, ministro? Olha, a questão do PSB é uma questão mais delicada, vou dizer por quê. Primeiro porque, de fato, foi nosso aliado histórico durante um certo tempo e tinha entre seus quadros
um grande amigo, um grande inspirador nosso do PT, depois veio para o PT conosco, e meu pessoal amigo, que era o ex-prefeito Célio de Castro, né? Mas é bom que a gente não esqueça também lacunas que houve nessa história. A minha primeira eleição de prefeito, eu enfrentei o então deputado estadual João Leite pelo PSB. Ele foi candidato pelo PSB. Ele nos enfrentou, enfim. Foi a reeleição, né? Seria correspondente à reeleição, a minha reeleição, porque eu substituí o doutor Célio no primeiro mandato. Então houve aí algumas lacunas, né? Mas, de toda maneira, é um partido que a gente respeita muito. Eu tenho grandes amigos no PSB, e mesmo o governador Eduardo Campos, que agora é candidato a presidente da República, é um aliado nosso histórico. Hoje ele está com outra plataforma, mas eu jamais consideraria o governador Eduardo Campos como um adversário histórico. Não é, né? Então nós temos que ter cautela com o PSB. Mas eu acho que aí o que deve prevalecer é o respeito pela decisão que os companheiros do PSB vão tomar. Eles têm um imbróglio mesmo, que é a candidatura nacional, né, do governador Eduardo Campos. Eles têm que suportar a candidatura do Eduardo Campos com algum palanque em Minas Gerais. Eu acho que eles vão ter que ter um candidato aqui, né? Isso prejudicaria qualquer composição, conosco ou com o PSDB, né? Mas isso sou eu que estou pensando de fora do partido. A gente tem que respeitar as instâncias e os companheiros que estão lá dentro e esperar que eles tomem a melhor decisão para eles, né? De qualquer maneira, é um partido com o qual eu tenho simpatia, tenho amigos, né? Sempre trabalhei muito próximo deles. Espero que eles tomem a decisão acertada. E a chapa, ministro? Quem que vai ser o vice? Quem que vai ser candidato a senador? A chapa está definido que o vice seria do PMDB, né? Circula o nome do ex-ministro Toninho Andrade, né, deputado federal, nosso amigo e presidente do partido. Mas eu não sei se vai ser ele quem vai definir, é o próprio partido, é o PMDB, e eles têm toda a autonomia para indicar. A gente não escolhe o vice, quem escolhe é o partido aliado. Para o Senado, nós vamos discutir com os partidos aliados, mas há uma propensão grande também a vir um companheiro do PMDB, né? Fala-se muito no nosso querido amigo também, filho do Zé Alencar, o Josué Gomes da Silva. Seria um excelente nome, uma contribuição extraordinária para a nossa chapa, mas eu também não posso antecipar, porque aí não é só o PMDB, aí eu acho que a gente tem que ouvir todos os partidos, os interesses, as pretensões de todos, para montar uma boa chapa, né? Uma chapa que contemple, de fato, todas as forças políticas que vão disputar a eleição. De qualquer maneira, nomes nós temos, e bons, para compor a chapa. Vamos conversando para definir na hora certa. Vou fazer uma provocação agora. Aqui nesse mesmo espaço, entrevistando o pré-candidato do PSDB, o ex-ministro também, Pimenta da Veiga, ele falou que vai ganhar a eleição com 4 milhões de votos de frente. O que o senhor responde? Não, eu não tenho a pretensão eu acho que o voto em Minas Gerais, o voto é dos mineiros, né? Os mineiros, Minas não tem dono, né? Não tem dono, não tem imperador, não tem... nós somos um estado libertário, né? Comemoramos agora o 21 de abril, o nosso herói da liberdade, Tiradentes, é a nossa tradição, a tradição de Minas. Então, essa história de dizer que o projeto de Minas é o meu projeto, né? Projeto de Minas, os votos de Minas, como se a gente fosse dono, eu acho isso arrogante, sabe? Eu acho isso não condiz com a nossa tradição, com a tradição dos mineiros. Eu, pessoalmente, tenho uma certa cautela com essa coisa. Os mineiros vão votar e vão escolher o melhor candidato para Minas e o melhor candidato para o Brasil. E eu sempre vou respeitar a decisão deles. Se vai ser 1, 2, 1.000, uma centena de milhares ou milhões de votos de um lado ou do outro, os mineiros vão dizer. Eu acho que Minas não tem dono, era bom que o lado de lá pensasse nisso. Para terminar, está crescendo o movimento do Volta Lula, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Há essa possibilidade? Isso é realmente algo factível ou é boato? Olha, eu acho que essa ideia de Volta Lula, eu vejo em primeiro lugar como uma grande homenagem, um grande reconhecimento ao ex-presidente Lula por tudo que ele fez pelo Brasil, né? Não só nos seus 2 mandatos, mas na sua trajetória de homem público. Enfim, ele é uma figura extraordinária, né? Eu diria que o presidente Lula está marcando esse nosso início de século, né? Um homem que colocou o Brasil no século XXI. Com toda certeza, ele vai ser sempre reconhecido
pela história, como já é hoje pelos brasileiros e brasileiras. Então, a grande homenagem a ele é essa história de volta, porque, né, enfim, todo mundo gosta do Lula. Mas do ponto de vista político, prático, eu não vejo muita viabilidade. O próprio presidente Lula tem sido muito claro nisso. A candidata dele é a presidenta Dilma, vai trabalhar pela reeleição dela, provavelmente vai coordenar a campanha dela, e nós vamos nessa direção. Até agora eu não vejo nenhum motivo para mudar isso, né? Então vejo mais como uma grande e eu diria merecida homenagem ao nosso querido ex-presidente Lula, com quem eu quero estar muito aqui em Minas Gerais na nossa campanha, quando chegar a hora, né, quando começar a mesma campanha. Ele já veio no nosso lançamento das caravanas da participação, esteve conosco, deve estar agora no interior em alguma dessas próximas agendas. Quero contar com ele muito aqui, também com a presidenta Dilma. Muito obrigada. Obrigado a você, Carla.